Sim, sim, Eu sim. estou, boa noite, eu estou a ouvir bem. Sim, sim. Sim, primeira coisa que eu queria dizer, numa sociedade democrática, a divisão, a divisão é consubstancial à democracia. Na democracia não temos direito de estar todos nós em acordo. Nós todos queremos o bem da África, mas não temos o mesmo processo para chegar a esse bem. Também quero o bem da África, como também os manos que estão lá a debater também. Mas eu estou muito desacordo com todos que vocês acabaram de dizer, porque vejo muita vitimização, não estou nesse lado da vitimização. O que é que eu queria dizer? Primeiramente, queria dizer que a colonização é a história da humanidade. Em todas as sociedades, as relações humanas em todas as sociedades foram construídas com os conflitos, e existiu na Babilônia, na Grécia, em África. É assim a sociedade, vive-se assim na sociedade. É uma realidade humana. E temos a Espanha, que foram colonizados pelos árabes. É assim. Então, é isso a realidade. E depois, a China também, por exemplo, foram colonizados pelos ingleses. E é isso que eu quero dizer, uma realidade humana. Então, nós os africanos não somos únicos a serem colonizados. Não somos únicos nesse mundo. Não há nenhum povo, por exemplo, que eu posso dizer que sofreu mais os europeus. Não existe nesse mundo. Aqui na Europa existiu tanta escravidão que até no norte eles chamam o povo de slave. Aí naquela toda a parte do norte. Não há nenhum povo. Não há a Espanha sofreu a colonização com os árabes durante 7 séculos. Então, e o que eu queria dizer? Eu sou daquele tipo de pessoa que, numa situação, eu tomo ainda a minha parte de responsabilidade. Antes de apontar a dedo a responsabilidade dos outros. A questão, por exemplo, de tratados comerciais e econômicos seria muito vantajoso se os africanos tivessem dirigentes virtuosos, que não são muito nos seus próprios interesses e não são muito nos seus próprios interesses e não no interesse coletivo do povo. Então, isso ainda é um problema dos dirigentes africanos. A Europa está no seu papel de defender seus interesses e é muito normal. Se estamos no mundo capitalista, isso significa que tudo funciona pelo interesse. Todo mundo entendeu isso. Acho que menos o africano não entendeu isso, porque o africano pensa que o europeu vai defender seus interesses e vai defender os interesses dos africanos. Não. A Europa defende seus interesses da Europa, e nas relações econômicas entre a Europa e a África, a Europa tem seus interesses, e agora nós em África são os nossos dirigentes que encontram esse interesse. Por exemplo, a família dos Santos, não sei o quê, todos esses partidos políticos, eles têm seus interesses, encontram esses interesses, e não nós, o povo. Então, é ainda um problema dos africanos, e não é um problema dos europeus. Os africanos tomam ainda a vossa parte de responsabilidade. Antes de dizer Black Lives Matter, começam ainda a se amar entre vocês, os africanos, e depois, quando vão chegar nesse nível, agora sim vão poder se lamentar. Por exemplo, falaram a questão vamos imaginar nos Estados Unidos, porque a relação entre branco, tudo é reduzido pelo racismo. Não é só racismo. Nos Estados Unidos, os negros africanos participam nos 50% da criminalidade que acontece nos Estados Unidos. 50% da criminalidade. Agora, alguém vai me dizer, não, foi escravo, é a pobreza. Não. Entre a educação e a pobreza, a educação é um fator preponderante e a pobreza é um fator minimal. Quer dizer, você pode ser pobre e bem educado. E a mesma coisa na França. Se você ir na França, os mais que cometem crime são os negros e os magrebinos. É sempre as mesmas pessoas. Isso também é racismo. A pessoa vai dizer, não, é racismo, não sei. Tudo é muito fácil dizer que tudo é racismo. Mesmo em África, os países mais piores de África, África do Sul, Angola, tanta criminalidade. Agora em África também vamos dizer que é racismo. Não, existe um problema na educação do negro. Sim, existe um problema. Porque você vai ver todos os países desenvolvidos no Ocidente, o que mais cometem crime são os negros. Existe estatística. E isso não preocupa ninguém, Estamos aí sempre a apontar europeu, não sei. Por exemplo, se nós em África, aqui, né, qual é o continente do mundo ainda existe a escravidão? É em África, na Mauritânia, na Malawi, existe uma escravidão de tipo sexual.
se eu tenho o link, depois vou mandar no mano, que eu vou lhe mandar esse link. Existe a escravidão sexual no Malawi. Muito obrigado. Na Europa também tem escravidão sexual, irmão. Aonde? Na Europa. Então, agora... Na Europa tem, na Turquia tem, no Afeganistão tem. Em todos esses países tem. Então, não espero não, porque você está falando uma coisa que não é verdade. Você está dizendo que só existe escravidão na África. Não existe escravidão só na África. Existe escravidão na Europa, existe escravidão aqui no Brasil, existe escravidão nos Estados Unidos, existe na Turquia, existe no Afeganistão, existe na China, existe na Índia. Tem uma forma de se responsabilizar. Responsabiliza ainda você sozinho, porque acabaste de acusar a Europa. Na América Latina, estás a falar que a Europa é inferno. A América Latina é o país mais pior nos direitos humanos. É o país mais pior. Então, acabei de ver aqui o link. 80% das mulheres nas Américas Latinas fazem trabalho domésticas. São discriminadas. Sim. E quem foi que disse que aqui é o paraíso? A Europa, quem falou que aqui é o paraíso? A Europa é a Quem melhor. foi que disse que aqui é o céu? Gilmar, a Europa é a Gilmar, deixa ele falar, depois tens tempo suficiente para replicar. A Europa fez o que fez, fizeram escravidão, colonizaram todo mundo. Eu estou de acordo, fizeram tudo. Mas, hoje em dia, nesse presente lugar, o país mais estável em termos de direitos humanos é a Europa. Até o Mano Aja bem disse que na Itália, quando o negro anda sozinho, eu não estou de acordo contigo. Existe estatística, as pessoas que são mais violentadas aqui, por exemplo, não são os negros, não. Eu vivi num bairro muito perigoso. Vivi num bairro muito perigoso da Itália e trabalhava às 2 horas de madrugada. Eu na Europa aqui me sinto bem andar à noite. Aqui, o branco, existe a discriminação, eu estou de acordo, existe racismo, não sei o quê, isso em toda a sociedade existe, até em África existe tribalismo, isso existe. Os brancos não são perfeitos, mas em termos de direitos humanos, o homem branco é mesmo melhor nisso. Isso Irmão. Estão a fazer ideologia. Você está errado. Irmão África Central. Sim. Portanto, qual é a tua conclusão? Qual é o teu último ponto para podermos então, porque o tempo está a contar? Sim. A minha conclusão é: vamos parar de se vitimizar. Não somos o único a serem colonizados. Hoje em dia está aí a China. Em 1960, a China era mais pior do que Angola, Coreia do Sul. Eram os países mais piores. Mas hoje em dia... A China é uma das nações mais antigas do mundo, irmão, de organização estatal. Não, é sempre o relativismo. Eles têm mais de 1000 anos de organização eu te dou palavra, Gilmar, eu te dou palavra. Deixa só ele concluir, depois eu te dou palavra. Concluir a África Central. Sim, estou a dizer, nós não vamos longe se queremos ver pontar dedo no outro, pular no fio. Não, isso não é uma forma de resolver os nossos... Isso não é uma forma de buscar solução. Vamos parar de se vitimizar. Vamos olhar ainda nós mesmos. O que está? Porque na física... Vamos rezar para o branco, né? Na física, se você quer estudar o movimento de um corpo, estuda-se as ações que metem esse corpo em movimento. Quer estudar por que o africano nunca se desenvolveu? Vamos rezar para os brancos. Espera eu acabar. Quer estudar por que o africano nunca se desenvolveu? Estuda as forças que lhe impedem de avançar. O que é que impede o africano de avançar? Vamos ainda olhar a nós mesmos antes de apontar o dedo nos outros. É somente isso. Basta vitimização. Basta. Ok. A colonização acabou e não fomos os únicos a serem colonizados. Outros foram colonizados, conseguiram subsair. Hoje em dia estão países potentes. É assim. Ok. A África Central, a tua mensagem principal chegou-nos, está aqui na mesa. E suscita mesmo, digamos assim, uma réplica, o debate está aberto e isto é democracia, estamos a exercitar a nossa democracia. Exatamente. Portanto, agradecemos muito a tua intervenção e eu dou já a palavra ao Gilmar para poder dar uma réplica e se tem mais alguém que quer replicar o África Central, portanto tem a palavra. Gilmar. Eu vou ter que discordar completamente dessas informações, porque ele falou, o irmão aí falou um monte de incoerências e inverdades históricas. A Europa não é tudo isso, não. Nos anos 2000, Slobodan Milosevic, o carniceiro dos Balcãs, causou o genocídio lá no Kosovo. A Europa, a grande nação, mãe dos direitos humanos, dentro do seu berço,
houve um genocídio, e não foi longe não, foi agora, 2000 e pouco, não é? Você dizer que a China é um Estado-nação há mais de 1000 anos, entendeu? E o tempo de maturidade dos Estados faz com que ele avance na sua complexidade. Os países europeus, os países africanos, eles foram desenhados, foram riscados no chão pelos interesses econômicos dos europeus. E muitas vezes particulares, feito da Bélgica, do imperador da Bélgica. Ele desenhou o Congo belga para ele explorar nações que não tinham a mínima ideia do que estava acontecendo, não sabiam o que era um Estado-nação, nunca tinham visto um branco, não sabiam o que era aquilo que estava acontecendo, entendeu? E simplesmente foram jogadas no século XXI, no século XX, foram jogadas no século XX, sendo violentadas, sendo estupradas, tendo as mãos decepadas, sendo os filhos vendidos como escravos, e não foi dado a eles o direito de entender o que é que estava acontecendo. Aí você vem me dizer que isso é culpa do africano, que não estuda, que é burro, que não tem inteligência para se desenvolver. Não, meu irmão. A culpa é de um processo de alienação feito à base do ferro e do fogo. E quem se opunha levava uma bala na cara. Outra coisa, até hoje a Itália expulsa os ciganos, viu? Até hoje a Itália expulsa os ciganos. E o berço da civilização? A Europa não quis receber os refugiados do Estado Islâmico. Foi obrigada por causa da opinião pública e a pressão, que eram milhares de pessoas nas suas fronteiras. Então, meu irmão, você está falando um monte de verdade histórica. Não sei a que serviço você está, mas a serviço da África e dos africanos não é. Disso eu tenho certeza. Porque se você tivesse a serviço da África e dos africanos, você, no mínimo, saberia as verdades históricas do que acontece na Europa e do porquê que a África está numa situação de desenvolvimento econômico atrasado. Entendeu? Então, assim, é preciso que a gente tenha essa compreensão para que a gente possa entender o contexto histórico e aí você saber por que esse desenvolvimento está nesse item. A falta de educação, a falta de saneamento, a falta de alimentação, a falta de infraestrutura, a falta de oportunidade, para que a Europa seja o Eldorado e a África seja o inferno, para que você saia do seu país, deixe lá as suas riquezas e eles venham lá e saqueiem. E agora, como o irmão que está em Londres, esqueci agora o nome dele. O Gica Tetembwa. O Gica Tetembwa denunciou agora mesmo que o governo em inglês está criando uma forma, e o português também, que eu vi recentemente, de tirar a cidadania dos africanos que já nasceram lá. E eles vão conseguir. Não se preocupem não, que vão conseguir. Vão se tornar os africanos cidadãos de segunda classe, que pode ser deportado a qualquer momento. Então, veja, tudo isso é uma estratégia macroeconômica de exploração. Isso não tem nada a ver com o coração bom dos europeus, não. Isso tem a ver com exploração, com dinheiro, com entesouramento. Tem uma amiga aqui que estava falando que a grande vantagem da Europa é que ela tem democracia e liberdade de expressão. Essa democracia e liberdade de expressão... Joana Prado, essa democracia e liberdade de expressão que existe na Europa, ela foi conquistada pelo roubo e assalto e pela sabotagem dos países latino-americanos e sabotando os países africanos. É assim que eles conseguiram fazer as praças, é assim que eles conseguiram construir a Bélgica. A Bélgica todinha foi construída em cima do sangue do povo do Congo. Ou por acaso alguém aqui não sabe disso? Ou agora a gente tem medo de falar essas verdades? De que foi a Europa que deve à África. A África não deve nada à Europa, não. E nem a América Latina. Quem deve é a Europa, esses países. Quando os países africanos resolverem cobrar a conta financeira da Europa e dos Estados Unidos, que eles devem pagar, entendeu? Quando cobrar essa conta financeira, a Europa quebra. Agora, a gente é justo. É claro que é justo que alguém que queira emigrar para a Europa, para os Estados Unidos, é evidente, você tem o direito, né, de transitar. A humanidade deveria poder sair da África do Sul ao Canadá sem precisar de visto. Isso aí, o planeta é dos seres humanos, não é um risco na terra, no chão, que define isso.
Mas você sair porque você não pode ficar no seu país, porque você está passando fome, porque está passando necessidade, porque não tem oportunidade de nada, e saber que isso é sabotado. Isso não é só porque os dirigentes são incompetentes e corruptos, não. É porque a Europa e Estados Unidos sabotam a África todos os dias e sabotam a América Latina todos os dias. É isso, meu irmão, África Central, viu? Eu recomendo a você, meu irmão, que pesquise um pouco mais sobre a história das nações, da China, da Itália, o surgimento. E outra coisa, viu? Não foram os árabes que ocuparam a Península Ibérica, não. Foram os mouros. Foram os mouros, um povo anterior ao povo árabe, que vivia no norte da África, que não se chamava Maghreb. Era um povo preto proveniente do Egito, mouros, que ocuparam a Península Ibérica. Não foram os árabes, não. Os árabes chegaram depois e substituíram a força e na porrada e na bala o povo preto que existia naquela região. Ok, muito obrigado, irmão. Desculpe aí pela... Não. Olha, é assim, a todos amigos, até o África Central, aqui ninguém tem que se sentir